No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês para falar se é possível imigrar para o Canadá com pouco inglês. Meu nome é Emanuel, moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá desde 2022 e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do inglês. Muitas pessoas deixam de morar fora do Brasil com medo, às vezes por não saber um segundo idioma, medo de aprender inglês, medo de ser criticado ao falar inglês, que inclusive se é um dos maiores bloqueios que as pessoas não vão atrás e não continuam com as aulas de inglês. É possível imigrar para o Canadá com pouco inglês? Aqui as coisas funcionam um pouco diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meu ponto de vista, sim, realmente você consegue imigrar para lá sem saber inglês. Por quê? Existem algumas cidades nos Estados Unidos, como até, por exemplo, Newark, que é do lado de Nova York ali, que tem uma comunidade brasileira gigantesca, gigantesca. Se eu não me engano, existem até mais brasileiros aí que americanos nessa cidade. Então, se você vai abrir uma conta no banco, se você vai, por exemplo, comprar um carro, você quer ir num dentista, você quer ir em alguma loja ali comprar um aparelho de celular, você vai ser atendido por brasileiros. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, nesse caso, não precisa ali melhorar o inglês dela a ponto de saber lidar com as outras pessoas no dia a dia. Inclusive, eu tenho uma tia minha que morou 7 anos nos Estados Unidos e ela não sabe nada de inglês. Ela não sabe nada. Esse meu primo, filho da minha tia, comentava comigo que ela ia na loja e ela era atendida por brasileiros. Então, por isso que ela não passava dificuldade, não passou perrengue algum. Porém, aqui no Canadá as coisas funcionam um pouco diferentes. Aqui realmente você precisa aprender inglês para você ter uma qualidade de vida melhor, você ter mais acessibilidade a vagas de trabalho, como eu já comentei num vídeo anterior aqui no canal. Mas vamos pensar no seguinte cenário: você, com inglês básico, inglês intermediário, vem para o Canadá. Você consegue emprego? Sim. Um exemplo bem claro sobre isso daí é minha esposa Thaís. Ela veio com inglês básico, morria de vergonha, inclusive até de comprar um café. Teve um dia que ela falou que ficou sem comer por vergonha de ir lá comprar comida, comprar um lanche. Porém, ela aprendeu inglês. Ela veio para cá, ela estudou alguns meses de inglês, o inglês dela melhorou muito. Mas, voltando quando a gente chegou aqui, ela chegou com inglês básico, como eu estava falando, e o primeiro emprego que ela conseguiu foi com uma família que a mulher é brasileira. O marido dela era canadense, a mulher é brasileira. E nessa questão de vir para cá sem saber inglês, você vai conseguir algum trabalho? Você pode conseguir. Porém, você vai ficar restrito à comunidade brasileira, à comunidade portuguesa. E o que acontece? Essas duas comunidades, elas não ofertam tantas vagas de trabalho como, por exemplo, a comunidade canadense, ou com comunidades de outros países, né? Que existem alguns países aqui que tem muitas e muitas pessoas no Canadá. E você não vai ter tantas chances de conseguir um trabalho aqui por conta do seu baixo nível de inglês. Um outro ponto interessante é que se você vier para cá com pouco inglês, você vai ficar refém de vagas de entry-level jobs. Você vai precisar lavar um prato, você vai precisar trabalhar como cleaner, você vai fazer alguns tipos de trabalho que não são assim tão bem remunerados, mas você vai conseguir fazer por conta do teu nível do inglês. Você não vai precisar ali se comunicar muito com outras pessoas, você não vai precisar ali, por exemplo, tomar decisões, conversar com o teu chefe o tempo todo. Você vai, faz o teu serviço braçal ali, acabou, vai para casa e pronto. Aí o problema é, e se nesse grupo de pessoas tiver uma pessoa de um outro país que só sabe falar inglês? Como que você vai lidar com a situação dessa? Quando eu cheguei aqui, eu já achava que o meu inglês estava num nível muito legal, eu sabia resolver muita coisa. Porém, em alguns momentos ali no meu trabalho, tinham pessoas ali de outros países, outras nacionalidades, que às vezes a pessoa tinha um sotaque diferente e quando ela falava com você, você acabava não entendendo muito. Você pedia para a pessoa repetir, você tentava, sabe,
através de uma outra pergunta ali, você se comunicar com a pessoa e tentar entender o que ela queria. E aí, óbvio, no dia a dia você vai aprimorando o seu inglês, você vai melhorando o seu vocabulário, você vai convivendo mais com as outras pessoas. Existem até algumas pessoas aqui de umas nacionalidades da Ásia que o inglês delas é muito arrastado, é muito difícil de entender, tem sotaque muito forte. Só que a partir do momento que você convive com essas pessoas no dia a dia, você já entende ali com mais facilidade o que a pessoa está falando. Um outro detalhe muito importante é a questão da comunicação. Você vai, às vezes, no banco, precisa abrir uma conta. Você vai numa loja e precisa comprar uma linha de celular, um plano para o teu celular. Você precisa ir no médico, você precisa levar um documento X num lugar Y aqui. Se você não tem o inglês, como que você vai se virar? Ah, Emanuel, mas hoje em dia tem o Google Tradutor. Mas, gente, se ficar refém de Google Tradutor é a pior besteira do mundo. Porque a pessoa vai ficar presa àquilo no celular, ela nunca vai aprender o inglês, ela nunca vai melhorar o inglês dela. Então a dica que eu dou é, você quer imigrar com pouco inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar uma grana e estudar inglês para o país que você for. Aqui no Canadá foi o que a Thaís fez, deu muito certo. Hoje ela se comunica com todo mundo, ela resolve qualquer problema aqui por conta do nível de inglês dela. E isso é um exemplo bem legal que eu tenho assim dentro de casa. É possível imigrar com inglês básico? Sim. Porém, você vai passar muita dificuldade, você vai passar muito perrengue. Às vezes as pessoas vão falar com você, você não vai entender nada. E aí, como que você lida com uma situação dessa? Até uma história muito interessante que eu conheço aqui. A Thaís, ela tem uma colega que trabalha como nene. Essa colega já tem mais aí de 40, 45 anos. E ela trabalha com uma família de brasileiros aqui. Só que o que acontece? Essa família de brasileiros, entre aspas, explora a mulher. A mulher trabalha praticamente 24 horas por dia para eles. E aí, conversando com essa mulher, tudo certinho, a Thaís perguntou, a senhora fala inglês? Ela falou, não, sei o básico do básico do básico. E aí, isso é um exemplo muito claro de que a pessoa fica refém do empregador. A pessoa não tem a capacidade, por exemplo, de arrumar um trabalho com uma outra família. A pessoa não tem capacidade, por exemplo, de ir conversar com um advogado e explicar a situação dela, que estão ali, né, explorando a mão de obra dela. E a pessoa fica refém de todos esses problemas aí. Por quê? Por não saber inglês. Beleza, pessoal? Vou deixar o melhor próximo vídeo para vocês assistirem. E é isso aí. Valeu!